Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos fazer a demonstração do teorema de existência e unicidade para equações diferenciais ordinárias. Por enquanto vamos focar só na primeira ordem, mas a demonstração toda vale para o caso geral. E para ficar, vamos dizer, didaticamente palatável, eu vou dividir essa demonstração em 7 passos e mais uma preliminar, então totalizando 8 passos. Em que eu vou ainda classificar quais são as etapas, vamos dizer, fácil, a etapa médio e a etapa difícil, pelo menos a minha classificação. Então, como vocês podem ver, vai ser um vídeo longo, vai ser uma demonstração longa, mas o que eu tentei fazer nessa demonstração é exigir menos pré-requisito possível. Para um aluno de graduação, claro, com esforço, pelo menos entender a demonstração. Você vai conseguir reproduzir outra coisa, mas pelo menos entender, ver que a demonstração ela tem um conjunto de passos. E para quem é curioso nesse sentido. Então, o que eu vou precisar antes de tudo? Vou precisar que saiba o teorema de Weierstrass para cálculo de várias variáveis, o teorema do valor médio do cálculo 1. Também eu vou precisar um pouquinho de séries numéricas, principalmente o teste da comparação e o que é absolutamente convergente. E só. Tá, e claro, integrais, né? A gente vai usar o teorema de Picard, vai precisar de o teorema fundamental do cálculo, coisas desse sentido. Mas eu acho que aqui quem está nesse vídeo já conhece. Quem está um pouquinho mais avançado, vamos dizer, eu consegui tirar aquela parte um pouquinho ácida na demonstração, que é convergência uniforme. Eu não vou utilizar nada de convergência uniforme, não estou colocando debaixo do tapete, nada disso. Eu estou simplesmente não utilizando. Não estou fazendo demonstração de convergência uniforme ou enganar, fazer alguma coisa disso. Eu acredito que eu consegui tirar esse pré-requisito. Tá? Eu espero que eu não tenha esquecido nada. E basicamente é isso. Então vamos começar a fazer o enunciado desse teorema para ver o que está acontecendo. Então olha, seja U um conjunto de R2 aberto e f de U por GAs contínua com del f del y contínua. Então a gente não está supondo que f é de classe C1. Tá? Não botamos hipótese nenhuma sobre del f del x. Fixe um ponto x0, y0 em U. Então o problema do valor inicial y' igual a f de x, y de x0 igual a y0, possui uma única solução. Então, aí, o que quer dizer uma única solução? Vai existir um φ no intervalo i para os reais, que é solução dessa PVI. E quando a gente fala i, como que é derivada, está trabalhando com derivação, tudo isso, é teorema local. Então, existe uma vizinhança no domínio, ou seja, uma vizinhança de x0, ou seja, x0 está nesse intervalo. Esse intervalo é aberto, tudo tem direito, em que possui a solução dessa equação. E essa solução é única. Mais precisamente, agora a gente vai enunciar com muito mais precisão de tal domínio em imagem. Existe um retângulo R, tá? E uma única função φ, que de classe C1, ou seja, o intervalo está aqui e aqui dentro, de classe C1, satisfazendo φ' de x igual a f de x, φ de x, e φ de x0 igual a y de 0, é a solução. Então, em outras palavras, o que está acontecendo? Olha, nós temos aqui o domínio U, que é o conjunto aberto. Aqui nós temos o nosso ponto P, que é o x0 e y0. E o que eu vou fazer é trabalhar num retângulo, em que nesse retângulo vamos ter solução única. Em outras palavras, a gente vai olhar o gráfico da φ, e o gráfico da φ está algum jogo nesse sentido, que é a curva integral da minha equação diferencial ordinária. É isso que diz o teorema. Tá, e é o caráter local, pelo menos existe um retângulo. Então, antes de começar de fato a demonstração, vamos colocar um passo aqui que eu acho interessante a gente entender. Primeiro passo é para, pelo menos, não sobrecarregar tanta notação, podemos supor que x0 é igual a y0, que é igual a 0. E a ideia, vamos dizer, bem simples. A gente translada tudo. Então, vou fazer aqui uma figurinha, que vamos continuar usando essa figura, que é o seguinte. Vamos supor que eu tenho esses eixos coordenados aqui. A princípio, esse é o eixo x e y, em que nós temos um ponto P. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou construir novos eixos coordenados. Opa! Que vai ser o meu z e o meu w. E o que acontece é que nesse eixo coordenado, o nosso P, agora ele vai ser o nosso 0, 0.
E a equação diferencial, o que a gente está fazendo? Está fazendo mudança tanto na variável x quanto na variável y de forma linear, só uma translação. Então, o que eu vou deixar como exercício para vocês, mas a nova equação diferencial vai ser o seguinte. Vou fazer uma nova equação em função de w e z, e isso aqui vai ser igual a o f de x0 mais z, y0 mais w, em que agora o nosso PVI é w de 0 é igual a 0, e a gente vai chamar isso aqui de f til de zw. Então, o que vai acontecer? Olha, pelas expressões do f, isso aqui é exercício, né? Vamos deixar aqui como exercício. É só uma translação, acredito que já conseguem usar bem a regra da cadeia. Então, a ideia é o seguinte, o f til ela vai ser contínua, porque f é contínua, e também a derivada em relação à segunda coordenada também é contínua, porque a derivada em relação à segunda coordenada é contínua, já está tudo dito aqui. Então, o que nós fizemos foi reduzir para o caso 0, 0, e esse é o nosso primeiro passo. O segundo passo é o seguinte, a gente vai trabalhar primeiramente com pré-liminares. O que eu vou fazer? Eu vou trocar um pouquinho a notação e o formato, que agora eu vou trabalhar com R de menos H, H, cartesiano menos B, B. Tá, então, ao invés de trabalhar com intervalo o R ser aberto, agora vamos trabalhar com intervalos fechados, em que H é maior que 0, B é maior que 0. Então, agora estamos centrados tudo no 0, 0. Passo 1 já está feito. Então, o primeiro resultado é o teorema de Weierstrass, que a gente vai usar, que existe m maior que 0, tal que f de xy é menor ou igual a m para todo xy em R. Analogamente, como ∂f ∂y é contínua, existe k maior que 0, tal que ∂f ∂y no ponto xy é menor ou igual a k para todo xy em R. Esse aqui é o teorema de Weierstrass. Outro ponto agora a gente vai usar o teorema do valor médio. O que faz o teorema do valor médio? A gente vai aplicar nesse formato aqui. Então, a gente está no retângulo. Então, o bom de estar no retângulo é, primeiramente, aqui está o meu retângulo R. E o bom é que eu vou fixar um x. Tá? Então, aqui está um x fixado, tá? Um valor. E eu vou pegar dois pontos y1 e y2. Tá? É x, y1, x, y2. E o que eu estou fazendo é que eu quero calcular a diferença de f nesses dois pontos. E a diferença desse f desses dois pontos, a gente vai utilizar o teorema do valor médio, vou fazer essa demonstração aqui, que ele tem uma medida com relação a esse k aqui na variável e a distância de y1 menos y2 em módulo. Então, vamos fazer a demonstração disso aqui para a gente entender, que diz o seguinte, olha, o que diz o teorema do valor médio em cálculo 1? Se G é de classe 1, G de B menos G de A é igual a G' de C vezes B menos A, em que C está dentro de um intervalo AB. Então, vamos fazer a demonstração desse item 2. Então, olha só o que a gente vai considerar. A gente vai definir G de T, antes de tudo, fixe, x pertencente a menos HH. Suponha que o nosso retângulo está ali dentro, vamos usar isso aqui toda hora. E o que acontece é que a gente vai definir o G de T igual a f de x t. Então, a gente vai andar o y à vontade. Além disso, o que nós temos? G', ele é a derivada em relação à segunda coordenada, ∂f ∂y. Então, o que nós temos? G é de classe 1. Então, o que diz o teorema do valor intermediário? Teorema do valor médio? G de y1 menos G de y2. Isso aqui é igual a um G' de C vezes y1 menos y2. Tá, então, eu estou fazendo o y1 igual a b e o y2 igual a a e aplicando essa fórmula aqui. E antes de tudo, quem é o C? O C é um valor que eu não sei quem é, mas que está entre y1 e y2. Em particular, está dentro do retângulo. Então, a única coisa que nós temos é que o módulo de G' de C ele é menor ou igual a K. Tá? Por causa, de novo, dessa expressão aqui. Então, vamos continuar. Então, o que a gente precisa? Vamos botar módulo em tudo. O módulo disso
módulo de G' de C, o módulo do produto é igual ao produto dos módulos, e o módulo disso aqui. Então, depois de ter colocado o módulo, o que nós temos? Quem é G de Y1 é f dx y1. Quem é G de Y2 é f dx y2. Opa! É y2. Agora, isso aqui é igual a del f del y no ponto considerado, mas o que eu vou querer já é utilizar que del f del y é menor ou igual a k. É menor ou igual a k vezes módulo de y1 menos y2. Tá? Então, é a aplicação direta do teorema do valor médio e mais uma criação de uma função auxiliar. Então, é isso que a gente vai usar. Vamos utilizar muitas vezes essas duas informações. Eu vou toda hora falar que eu estou utilizando. E agora, o que a gente vai fazer? É o método de Picard. O que diz o método de Picard? Diz o seguinte, olha, filhinha de x é igual a f de x, φ de x, se e somente se a gente pode integrar em ambos os lados de 0 até x, de 0 até x. Mas quando a gente integra de 0 até x, temos o costume de trocar o integrando por outra letra. Então, eu vou chamar de t, f de t, φ de t, dt. Então, quem é essa integral aqui? Essa integral ele é teorema fundamental do cálculo, a integral da derivada é a própria função. Então, vai ser φ de x menos φ de zero. E nós estamos utilizando já que o φ de zero é igual a zero. Tá? Já reduzimos para o passo 1. Não vai aparecer y0 em lugar nenhum aí. E o que diz o método de Picard? O método de Picard diz o seguinte. Eu começo com um chute inicial, vamos dizer assim. φ de zero de x igual a zero. E vou definir indutivamente, ou seja, fixe x em qualquer lugar, que a gente possa, vamos, a princípio, deixar em menos h, que é o nosso retângulo, que a gente ainda vai construir, vai determinar quem é esse h e h. Então, φ zero de x é igual a zero para todo x, começa com função constante, e vamos dizer, vai ajeitando sucessivamente, com aproximações sucessivas, nesse formato aqui. Essa é a grande ideia. E o que eu vou provar é o seguinte. Então, vamos para o próximo quadro. O que eu vou provar é o seguinte. Primeiro, eu vou provar que, deixa eu só marcar o que a gente vai fazer com a estratégia, reduzir o caso para x0 igual a 0, y0 igual a 0. Isso já está feito. Depois eu vou ter que construir esse retângulo. A gente daqui a pouco faz isso. Mostrar que essa sequência φn do método de Picard é convergente para todo x e vale o φ de x igual a esse limite aqui. Vamos usar essa notação e esse φ é a solução esperada. O que quer dizer que a solução esperada vale exatamente essa fórmula aqui. É isso que a gente está querendo. A gente está querendo que a função que está fora, ela está aqui dentro. Essa equação assim não é óbvia, tá? Parece que ganhou alguma coisa, se torna mais óbvia algumas vezes, mas o problema é o φ aqui e o φ aqui. E a solução é única. Então, o problema de determinar a solução via integral é idêntico da equação diferencial. Não é simples. Tá? Então, isso aqui, então, só para classificar, esses dois casos aqui, o 3, ele é difícil, e o 4 também é difícil. Esse aqui eu classifico como fácil. Ele é uma tecnicalidade, mas esse retângulo é fácil de determinar, até a explicação dela. φ é contínua. φ é de classe 1, esse aqui eu vou fazer agora. E mostrar a unicidade eu classifico como um médio. Isso aqui exige um pouquinho mais de atenção. Então, só para vocês verem como que é a demonstração de φ de classe 1, então o que eu estou supondo? Vamos supor que eu já provei isso aqui tudo. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, em particular, que φ é contínua e vale essa fórmula aqui. Então, agora eu quero concluir que φ é de classe 1. Então, o que a gente vai usar? Vamos usar, o ingrediente que a gente vai usar é o teorema fundamental do cálculo, que diz o seguinte, se g é contínua, a de x é a integral de g, então a linha de x é igual a g de x, ou seja, a é derivável e vale que a linha é igual a g. Em particular, a é classe C1, tá? Porque a derivada dela é contínua. Então, como que a gente faz a demonstração da 6? Olha, a gente vai chamar isso aqui tudo de g de t.
Tá? Opa, é isso mesmo. Vamos chamar isso aqui tudo de g de t. Então, o que nós temos? Olha, nós temos que φ de x ele é igual à integral de 0 até x dg de t dt, que a gente está supondo que g é contínua. Por que estamos supondo que g é contínua? É direto, né? Porque o f é uma função contínua, t contínua, φ de t contínua, tá? Porque estamos supondo que vale o passo 5. E como φ de t é contínua, então o nosso g é contínuo. Se o g é contínuo, o que a gente vai fazer agora é integrar tudo. De 0 a x, g é contínuo, e o que nós temos aqui, φ de x, ele é exatamente o nosso g de x. E quem é o g de x? Esse aqui é o teorema fundamental do cálculo. E quem é o g de x? É o f dx, φ dx. E claro, apesar de não ter escrito isso, φ de 0 é igual a 0, basta substituir o x por 0 na equação. Tá, então, basicamente é isso. Provamos que φ é de classe 1. Em particular, a gente já provou também o item 6. Então, vamos agora demonstrar, primeiramente, vamos construir esse retângulo. Ele é uma tecnicalidade e a gente precisa fazer ela. Então, a ideia é o seguinte. Vamos considerar a construção do retângulo. Qual é o primeiro passo de tudo? Primeiro, olha, temos um ponto P. Quem já viu trabalhar com U aberto, dado um ponto P dentro do interior, nós temos um círculo, né, que está contido totalmente no conjunto U. Dado um círculo, nós podemos traçar qualquer retângulo dentro do círculo. Isso aqui se faz no conjunto U ser aberto. Tá? É a definição de aberto, cada ponto existe um círculo, tudo tem direito. Tá? Não precisa se importar muito com isso. Mas o que nos interessa, só na hipótese de U ser aberto, não precisa, como eu disse, ler topologia para entender o que eu acabei de fazer agora. Ó. Eu só preciso que exista esse retângulo. Esse retângulo, a princípio, eu vou chamar de R-til. Tá? Não é qualquer retângulo que vai funcionar, não. Tá? A única coisa que eu peguei é ficar aqui dentro. Então, existe pelo fato do U ser aberto, ou seja, o fato de ter essa fronteirinha aqui pontilhada e um ponto P dentro daqui, vai ter uma distância, um ponto do interior tem alguma distância em relação à fronteira. Isso que foi feito. Então, existe esse retângulo, e vamos chamar esse retângulo com essas coordenadas. E o R-til está dentro de U, e agora a gente vai refinar. Então, antes de começar, vamos fazer um exemplo para entender o refinamento. Repara que nesse exemplo aqui, ó, y' igual a y menos 1 ao quadrado. O meu f, ele o meu f, o domínio da f, meu u, é o R2 todo. Tá? Não tem nenhum problema com a minha f escolhida. Y de 0 igual a 0, variáveis separáveis, é possível deduzir que essa é a resposta. Tá? O y é igual a 1 menos 1 sobre x mais 1. E o que acontece é que com menos 1 sobre x mais 1, nós temos esse gráfico aqui de amarelo no ponto 0, 0. Deixa eu marcar aqui. Esse ponto aqui. Tem a assíntota horizontal, essas coisas todas, mas tem essa assíntota vertical que é o problema, vamos dizer assim. E, a princípio, pela construção que eu falei, a única coisa que eu botei no início é construir um R-til aqui dentro, qualquer R-til. E o problema desse R-til é o seguinte, olha esse ponto aqui. Esse ponto, ele não tem imagem, tá? O φ não tem uma imagem dela, a solução não vai ter uma imagem. Porque o que você tem que lembrar é que o y tem que estar definido num intervalo. Tá? Eu não tenho como definir, eu não tenho como estender essa solução continuamente, tudo bonito, de modo que passe para cá. A solução é essa. Então, o que acontece é o seguinte. Então, o φ, ela não vai... Então, em particular, o meu φ, eu não consigo criar uma função num intervalo que seja a solução dessa EDO. Tá? E quando eu digo nesse intervalo aqui, centrado em 0, 0, com um A suficientemente grande. Então, qual é a ideia? E o problema disso aqui, além disso, ela vai ter uma altura, né? Quando ela vai ter o nosso R, vai ter uma altura e eu preciso da altura para falar da minha região compacta, limitado, dentro de uma caixinha para usar o teorema de Weierstrass. Então, qual é o grande plano?
O grande plano é pegar esse retângulo aqui, o R-til, e fazer... Opa! E fazer... Espera aí. E fazer uma faixa. Vamos trabalhar... Deixa eu botar aqui. Vamos trabalhar apenas nessa faixinha aqui. Ó. Opa. Tá, então deixa eu... Opa, deixa eu só terminar aqui. Vamos trabalhar apenas nessa faixa. Tá, então essa vai ser a região que eu vou trabalhar e essa região aqui pintada vai ser o R. Então, em outras palavras, o que eu vou fazer aqui, vamos dizer de forma mais abstrata, é diminuir o meu A. Tá? Essa aqui vai ser a região que eu vou trabalhar e esse ponto aqui, ó, vamos chamar de menos H e o outro ponto de H aqui de menos B em cima de B. Tá? Então, aqui eu estou pensando horizontalmente e aqui eu estou pensando verticalmente. Então, esse vai ser meu R em que o H eu vou determinar. Então, quem vai ser o meu H? O H vai ser isso aqui. Vou explicar aí embaixo o porquê. E o meu R vai ser exatamente menos H. H cartesiano menos B e B. Ou seja, eu não vou mexer no contradomínio. O contradomínio não me interessa. O que eu vou mexer é no domínio. Eu tenho que garantir que minha função, vamos dizer, não explode para o infinito, pelo menos nesse intervalo. Então, quem eu vou escolher como H? Olha, exatamente essa proposição aqui. Ó. Ela tem a ver com o método de picar os φn's que a gente está trabalhando. Então, vamos lembrar aqui, olha, para todo n maior ou igual a zero, essa é a proposição. Vale isso. φn de x é menor ou igual a b para todo x pertencente a menos h e h. Ou seja, isso aqui é equivalente a dizer que x, φn de x, pertence ao meu intervalo, o meu retângulo R, se módulo de x ele é menor ou igual a h. É isso que está me dizendo. Então, vamos fazer a demonstração disso agora. Então, só para lembrar, temos essa formulinha e vamos aplicar ela. Então, a demonstração da proposição, e ali que a gente vai entender o H, vai ser por indução. Então, para n igual a zero, acho que é óbvio, porque eu fiz zero de x, ele é igual a zero, ou seja, o módulo disso é igual a zero, e isso aqui é menor ou igual a b, já que o b é maior que zero. Então, para n igual, e isso aqui vale para todo x pertencente a menos h. Suponha que a proposição é válida para φn, ou seja, que φn de x ele é menor ou igual a b para todo x pertencente a menos h. Agora a gente tem que provar que vale para φn mais 1. Então, quanto é módulo de φn mais 1 de x? Então, antes de tudo, fixado é x pertencente. Aqui eu vou botar um parênteses que tem que tomar um cuidado aqui. Menos h até h. Tá? Então, vamos fixar aqui e o que a gente vai ter que calcular é o módulo de φn mais 1 dx. É isso que a gente vai calcular e vamos ver que desigualdade vai aparecer aqui. Bom, isso aqui, por definição, ele é um módulo da integral de 0 até x de f de x φn de x φn de t, desculpa, t φn de t dt. E fecha o módulo. Então, o primeiro fato que a gente vai usar é a desigualdade dos módulos. Né? O módulo da integral é menor ou igual à integral do módulo. Então, aqui é um primeiro detalhe. Tá? E daqui a pouco eu explico isso aqui, ó, e boto um módulo aqui. Então, o que eu vou trabalhar para essa desigualdade ocorrer, tem uma tecnicalidade que o x tem que ser maior que zero. Porque se o x for menor que zero, a integral aqui é negativa, né? Já que isso aqui é positivo e estamos andando da direita para a esquerda. Então, só para curiosidade, por enquanto isso aqui eu vou supor que o x é maior ou igual a zero. Tá? Só para evitar problemas. E por hipótese, então agora aqui, por hipótese de indução,
nós temos que T, φn de T, ele pertence ao nosso retângulo R para todo T pertencente a, vamos dizer, 0x. Tá? Essa é a nossa hipótese. Tá? Se T ele é menor ou igual a H, φn de T ele é em módulo menor ou igual a B, ou seja, significa que está dentro de R. Esse par ordenado está dentro de R. E, portanto, quando a gente está dentro desse retângulo, teorema de Weierstrass, tudo que tem direito, isso aqui é menor ou igual a m, a integral de 0 até x de m dt. Então, como isso aqui está sempre dentro do retângulo, ou seja, t φn de t está dentro do retângulo, e nós temos que f de x, y em módulo é menor ou igual a m, esse aqui é o teorema de Weierstrass que a gente está usando, para todo x, y no retângulo. Então, isso aqui é sempre menor ou igual a m. Isso aqui vai ser igual a m vezes x e ponto. Então, deixa eu terminar aqui a outra escrita. Ó. Isso aqui é menor ou igual a m vezes h. E agora, olha o que eu quero. Eu quero que m vezes h não. M vezes o a. Tá? Então, deixa eu continuar aqui, olha. O x primeiramente, o h, como que eu escolhi aqui, ele tem que ser sempre menor ou igual a a. Tá, então eu vou trabalhar a integral de 0 até a. Só que agora eu vou trabalhar na integral de 0 até h, porque eu vou diminuir o nosso domínio. Além disso, eu estou pedindo que o h ele seja menor ou igual a b sobre m. Por quê? Porque olha só o que acontece. M vezes h. E isso aqui, ele é menor. O a aqui não precisava, não. Isso aqui é menor ou igual a m vezes b sobre m. E isso aqui é menor ou igual a b. Ou igual a b já direto. Então, essa aqui foi a conta. Ou seja, o que nós temos é que φn mais 1 ele é menor ou igual a b. Isso que vai ser proposto. Só que agora, só para terminar o detalhe, olha, eu trabalhei só com x maior ou igual a 0. Se eu quisesse trabalhar com x entre menos h e h, vai ter uma continha um pouquinho chatinha aqui, mas a ideia é que isso aqui na verdade, isso aqui é menor ou igual ao módulo disso, isso vai valer, tanto se eu botar de 0 a x ou de x a 0. Então, ainda vai continuar o módulo aqui dentro, porque o que está aqui dentro é menor ou igual a m, né? E daqui a integral disso é m vezes módulo de m vezes x em módulo, ou seja, m vezes módulo de x, só que o módulo de x ele é menor ou igual a h. Isso aqui é equivalente a dizer que o x está entre menos h e h. E o h já é maior que 0, vale isso. Tá, então, a escolha do h é para que isso aqui continue menor ou igual a b. Foi só isso. Então, foi esse o motivo, só foi essa linha, essa continha aqui toda, a desigualdade da integral que eu vou usar várias vezes, e uma hipótese de indução para dizer, olha, agora estamos naquela situação favorável. O f é menor ou igual a m, para todo x nesse retângulo. Os meus φn estão sempre dentro desse retângulo. Outro motivo é que também o limite dele, o φ, no final, que vai aparecer, o φ de x, desculpa, deixa eu botar outra maneira, o x, φ de x, ele também vai estar dentro desse retângulo para todo x pertencente a menos h e h. E o motivo disso, por isso que estamos trabalhando no compacto, é que se o φn de x é menor ou igual a b, e isso aqui converge para φ, então, φ também tem que ser menor ou igual a b, porque se for maior que b, está muito longe de b, então estaria muito longe de φn. Esse é o argumento. Então, por isso que a gente precisa do menor ou igual, para evitar um monte de tecnicalidade e já usar o máximo, Weierstrass, tudo que tem direito. Tá, então, é isso que a gente vai fazer. A construção do retângulo já está feita. Não vamos mais mexer em nada, não vou falar em nenhum momento assim, como está dentro do retângulo, menos h, etc., só vou usar, claro, que está entre menos h e h em algum momento, mas não vou mais me importar com essas medidas. Já vou dizer que o f é menor ou igual a m e del f del y é menor ou igual a k. Tá, isso vai continuar a demonstração. Então, vamos continuar para o próximo aqui. Então, o que a gente fez? A gente acabou de construir esse retângulo 2. Então, já provamos o 1, o 2 e o 6.
E só pelo fato de ter construído 1, 2 ou 6, agora, lembra que o 3 e 4 é difícil, vamos fazer esse caso aqui. Mostrar que φ é contínua. Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte. Φ de x, então agora tudo dentro do retângulo, aquelas coisas todas, vai ser a integral de 0 até x de f de t, φ de t dt, e eu quero provar que com isso, só com essa fórmula, φ já é contínua. Então estamos supondo que φn já converge, aquelas coisas todas, vale a fórmula, e a única coisa que a gente vai usar é que o f de xy é menor ou igual a m. Para todo xy na região R, e está tudo aqui dentro, né? Então, olha como que a gente faz isso. Eu pego um x0 qualquer. E o que eu vou fazer eu espero que já fique claro para vocês, é que eu vou medir essa fórmula aqui. Ó. Quanto vale φ de x menos φ de x0 e colocar um módulo aqui, né? E olha aqui que a gente vai fazer. Ó. Vamos usar a única coisa que podemos. Isso aqui vai ser igual a um módulo da integral de 0 até x de f t φ de t dt. Tá? A gente substitui o φ de x por essa formulinha aqui. Eu vou tirar esse dt aqui, que eu não quero. Por quê? Porque eu quero fazer já... não, eu quero dt sim. Menos a integral de x0 até x de f de t, φ de t, dt. E fecho o módulo. E o que é interessante é que isso aqui tudo ele é igual ao módulo de x0 até x de f de t, φ de t, dt. Tá, então o que eu usei aqui? Vamos fazer aqui a figurinha. Suponha que temos estes coordenados, nós temos um... Opa, deixa eu botar de outra cor. Nós temos um gráfico aqui, marcamos o nosso x0, marcamos o nosso x. A área daqui de x0 até x é isso aqui, dado por integral de 0 até x. E a integral de 0 até x0 é isso aqui. Então, o que eu fiz? Tirei isso aqui toda, menos esse pedacinho aqui. O que sobra é isso aqui. E isso aqui é dado pela integral de x0 até x de f de t, φ de t. Tá? Então, foi só isso que eu usei. Agora, novamente, nós usamos a desigualdade. Vamos passar um módulo para dentro. x0 até x do módulo de f de t, φ de t, em módulo dt. Então, só para lembrar, temos aquela tecnicalidade. De novo, temos que botar o módulo para fora. É a última vez que eu faço isso. Depois eu vou supor que o x é maior que x0. É tudo que tem direito. Isso aqui vai ser menor ou igual a o módulo da integral de x0 até x de m dt. Fecha o módulo. E isso aqui é igual a m vezes módulo de x menos x0. Então, olha só o que a gente provou. A gente provou que isso aqui é menor ou igual a isso. Então, olha só, vou escrever aqui. O φ de x menos o φ de x0, ele é menor ou igual a m vezes módulo de x menos x0. E eu já vou usar que isso aqui é maior ou igual a zero. Tá? É sempre em módulo. Então, olha, o que está na direita vai para zero, o que está na esquerda vai para zero, o que está na direita também vai para zero, quando o x ele tende a x0. Então, pelo teorema do confronto, isso aqui vai para zero. Mas dizer que o módulo de φ de x menos φ de x0 é igual a zero, fazer a mesma continha de sempre, cálculo 1, a gente acaba de provar que o limite, quando x tende a x0, podemos tirar o módulo, né? Quando o módulo é zero, quer dizer que essa expressão aqui é zero, ou seja, φ de x menos φ de x0, ele é igual a zero, e novamente, isso aqui é limite da subtração, é igual a subtração dos limites, tem várias maneiras de argumentar isso, mas se φ de x menos φ de x0 está tão próximo de zero quanto se queira, é porque o φ de x está tão próximo de φ de x0 quanto se queira, e isso aqui é o equivalente a isso. E, portanto, φ é contínua em x0. Tá, a gente provou isso agora. Tá, então, e o x0 é arbitrário.
provamos que φ ela é contínua em todo menos h e h. Então, novamente, o que a gente fez? Agora, provamos a etapa 5. Então, novamente, provamos o 1, o 2, o 5 e o 6. E agora vamos fazer a primeira demonstração, vamos dizer, um pouquinho mais sutil, que eu classifiquei como médio. Então, como que a gente faz uma coisa dessa, né? Então, primeiramente, a gente vai, olha, para provar a unicidade, o que significa? Suponha que tem duas soluções, tá? Então, ainda não provei a existência, mas vamos dizer que tem, né? Então, olha, vamos supor que o φ de x é igual a essa integral, e o que φ de x é igual a integral com ela mesma, essencialmente. O que eu quero provar é que o φ de x é igual a φ de x. E dessa vez o que a gente vai usar é o teorema do valor médio. Tá? Esse resultado aqui do k. Em que agora a gente usa que o del f del y é menor ou igual a k para algum k, né? Então, olha só o que acontece. A verdade, o que a gente vai usar vai ser o seguinte, a gente vai substituir o y1 por φ de x, o y2 por φ de x, e isso aqui vai ser menor ou igual a k vezes módulo de φ de x menos φ de x. Tá? Porque o nosso φ e φ vai estar dentro do retângulo, não precisa se importar tanto com o φ. O φ vai estar por construção e o φ ele localmente vai estar dentro do retângulo se eu diminuir o meu domínio, se for necessário. Tá? Então, enquanto estiver no retângulo, vale isso. E o que acontece é o seguinte, é isso aqui que a gente vai usar, né? Então, como que a gente prova que φ de x é igual a φ de x? Então, vamos lá. Vamos fazer a única coisa que podemos fazer. Pega a subtração. A gente quer provar que isso aqui é identicamente zero. Bota o módulo, porque a gente vai botar a integral, vai fazer menor ou igual a integral de novo. Isso aqui, por definição, ele é a integral de 0 até x, deixa eu botar um módulo aqui, de f de t φ de t, menos f de t que φ de t. Tá, então já estamos usando a formulinha de x e y, de φ e φ. É igual a isso, coloco o módulo. Como que eu disse que eu prometi que seria a última vez, vou supor que o x seja maior que zero para diminuir a quantidade de módulos, tá bom? Então, isso aqui vai ser menor ou igual a integral de 0 até x do módulo de f de t φ de t menos f de t que φ de t. dt em módulo. E isso aqui, de novo, é menor ou igual a... Agora eu vou usar essa formulinha aqui. A k vezes a integral de 0 até x de φ de x menos que φ... φ de t menos que φ de t, né? φ de t menos que φ de t em módulo dt. Então, olha só o que nós temos. Nós temos essa expressão aqui, menor ou igual a k, vezes a integral dessa expressão aqui. Então, o que a gente vai fazer de novo? Olha, nós vamos agora usar mais uma função auxiliar. Nós vamos chamar agora, deixa eu botar em amarelo, vamos chamar o g de x igual a integral de 0 até x de módulo de φ de t menos que φ de t, tudo isso em módulo dt. Tá, vamos usar isso aqui. Então, tudo aqui contínua, tudo supondo isso, ou seja, se a gente derivar, teorema fundamental do cálculo, ele é exatamente φ de t menos que φ de t. Tá, a gente vai usar isso, então olha só o que nós temos. Olha, nós temos que, o que a gente provou em cima, que o g de x, ele é menor, o g' de x, ele é menor ou igual a k vezes g de x. E aqui vem a ideia inteligente, tá? E antes que eu esqueça, g de 0 é igual a 0, e também o g de x, ele é maior ou igual a 0 para todo x. É maior que 0. Tá? Por que disso? Porque g' é crescente, né? Vamos pensar assim. Então, olha só o que está acontecendo.
Isso aqui vocês lembram um pouco uma EDO linear. Então tem uma ideia de fator integrante envolvida. Então olha só a parte que nós vamos ter. Olha, pega o g' de x, subtrai com k, deixa eu dar um espacinho aqui, vezes g de x. Isso aqui é menor ou igual a zero. E o que eu vou fazer é multiplicar toda a equação por exponencial de menos kx. Se eu multiplicar tudo isso por exponencial de menos kx, quanto vale essa brincadeira, essa ideia da EDO linear? Isso aqui é igual a exponencial de menos kx vezes g de x, tudo isso a derivada dela. E o que eu estou dizendo, olha, como que a exponencial é sempre positiva, eu não vou ter nenhum problema com a desigualdade, ela mantém a desigualdade, e isso aqui é menor ou igual a zero. Então, olha só o que aconteceu. Então, agora nós temos que exponencial de menos kx vezes g de x, ela se isso aqui é negativo, isso aqui é decrescente. Mas se é decrescente, e lembra que, vamos chamar aqui o h de x, essa brincadeira, e o h de zero, ela é igual a zero, porque o g de zero é zero, né? Então, eu falei aqui, o g de zero é zero por causa do x, aqui ser igual a zero, né? Então, olha só o que nós temos nesse jogo todo. Nós temos o seguinte, então deixa eu rabiscar aqui, ó. Então aqui está o nosso eixo coordenado, aqui está o gráfico de h de x, e a gente vai fazer ela decrescer. Fazer decrescer, o que acontece é que, daí, eu sei que h de x ele é menor ou igual a zero para todo x maior que zero. Em outras palavras, o g de x ele é menor ou igual a zero. Tá? Porque o exponencial de menos kx é sempre positivo, e para o h ser menor que zero, o g tem que ser menor que zero. Então, olha o que nós temos. Nós temos que g ele é maior ou igual a zero, e nós temos que g ele é menor ou igual a zero. Em outras palavras, o único jeito de dar as duas ao mesmo tempo é que o g de x ele é identicamente zero. Mas se g de x é identicamente zero, então olha só o que nós temos. O g' de x também é identicamente zero. Mas quem é o g' de x? É essa expressão aqui. Então, nós temos que módulo de φ de x menos que ψ de x, ele é identicamente zero, ou seja, φ de x ele é igual a que ψ de x, para todo x maior que zero. E quem quiser, eu vou botar assim, para x menor que zero, eu vou deixar como exercício. A demonstração é a mesma, só que pensando de trás para frente. Não tem muito... Desde, por exemplo, se você provar que a minha função ela é decrescente e h de zero é zero, antes a gente botava assim. Então o que acontece é que ela vai ficar para cima. Mas fazendo o estudo do sinal, vai inverter o sinal, tudo que tem direito, funciona tudo igual. Tá? Então eu vou deixar o x menor que zero como exercício. E o que nós acabamos de fazer é a demonstração da unicidade. Caso tenha duas, na verdade ela tem uma. Então, vamos aqui escrever. Então, acabamos de mostrar que a φ é contínua, já tínhamos feito, e mostramos também a unicidade. Então, agora vamos às etapas que a gente classificou como difícil. Então, vamos fazer essa aqui. Então, continuando com a demonstração, agora vamos fazer o passo 3, que é provar a convergência de φn, em que a gente vai denotar por φ de x. Quais são os ingredientes agora dessa demonstração? Tudo, praticamente, que a gente fez até agora. Que é o teorema do valor médio, o teorema de Weierstrass no retângulo, e agora a gente vai precisar o critério da comparação para séries numéricas. A gente tem que ter algum critério de convergência, e o critério que a gente vai usar é o seguinte: se o somatório se AN é menor ou igual a BN, e o somatório disso aqui converge, então o somatório de AN converge. E se o somatório do módulo de AN converge, ou seja, a gente diz que a série AN é absolutamente convergente. E série absolutamente convergente, em particular, é convergente. Então isso que a gente vai usar. E o que a gente vai fazer é transformar esses φn's aqui, essa sequência φn,
em uma série. Então, como que a gente transforma? Então, vamos fazer o seguinte, olha. Quem é φn de x? φn de x, eu vou poder escrever como φn de x, vou subtrair φn menos 1 e vou somar φn menos 1. Tá? E vou colocar esse termo aqui em parênteses. Quem é o φn menos 1? Eu subtraio, deixa eu botar em outra cor, eu subtraio φn menos 2 e somo com φn menos 2. E coloco esse termo aqui entre parênteses. Depois eu faço a mesma coisa, somo φn menos 3, subtraio φn menos 3, somo φn menos 3, até chegar em, vamos dizer, φ2 menos φ1, mais φ1 menos φ0. Tá? Então, a gente vai escrever desse jeito aqui. E o que acontece é que nós temos que o φn de x, ele vai ser o somatório. Agora eu vou usar outra letra, m igual a 1 até n, de φm de x menos φm menos 1 de x. Tá? A gente vai usar essa expressão. Então, só para lembrar, o φ0 ele já é identicamente zero. Então, olha, somei φ1, subtraí φ1, somei φ2, subtraí φ2, somei etc, etc, somei φn menos 3, subtraí φn menos 3, somei φn menos 2, subtraí φn menos 2 e assim vai. Transformei uma sequência em uma série numérica. E o que a gente vai fazer agora é medir isso aqui. Esse aqui é o nosso, no fundo vai ser o nosso AN, e o que eu vou fazer é medir o módulo disso aqui tudo. Então, o que a gente está fazendo? Olha, fixe. Então, essa é a ideia-chave, né? Transformar em uma série. E agora a gente usa os ingredientes que vimos no quadro anterior, né? Agora. Então, como que a gente faz? Primeiramente, então, fixe x. Está com 0 menor que x, menor ou igual a h. Tá? Então, a gente está naquele retângulo que faz tudo, que é menos hh até etc. Tá? Então, estamos nesse retângulo e estou trabalhando aqui porque a gente vai botar módulo e vai trabalhar com aquela desigualdade dentro da integral, o módulo da integral é menor ou igual à integral do módulo. Tá? Então, para ficar evitando sobrecarregamento de notação. Então, olha o que vai acontecer. Olha a ideia. Primeiramente, vamos medir quem é φ1 menos φ0. φ1 menos φ0, deixa eu botar em x. Ele, por definição, ele é igual ao módulo de φ1 de x, mas o módulo de φ1 de x ele é igual à integral de 0 até x de f de t, φ0 de t, dt. Tá? O φ0 é 0. E isso aqui ele é menor ou igual à integral de 0 até x. Já vou colocar o módulo aqui dentro. Deixa eu fazer mais um passo. F de t0 dt. E isso aqui tudo é menor ou igual a... Como essa expressão aqui toda é menor ou igual a m, então isso aqui vai ser menor ou igual a integral de 0 a x até m. E isso aqui é menor ou igual a m vezes x. Tá? Então, isso aqui a gente vai usar. Além disso, vamos continuar aqui as continhas. Quem é φ2 menos φ1? Então, só para a gente entender um pouco o que está acontecendo. Quanto é φ2 de x menos φ1 de x? Tá, vamos colocar um módulo aqui. Isso aqui ele vamos dizer, já vou trabalhar com menor ou igual a integral de 0 até x de quem? De f de t, φ1 de t, tá? O φ2 de x vai passar para cá, menos f de t, φ0 de t. dt, e eu já vou deixar um módulo aqui dentro. Quando fazemos isso, olha, novamente, olha o que nós temos aqui. Isso aqui é menor ou igual a integral de 0 a x do módulo de φ1 de t menos φ0 de t, e tem uma multiplicação por k aqui. Então, esse aqui a gente já usou o TVM, tá? Então, já usamos isso aqui várias vezes.
em que a gente substituiu o y1 por φ1 e o y2 por φ0. Tá, então foi isso que a gente fez. E pelo passo anterior, então deixa eu botar um k legalzinho aqui, né? Menor ou igual a k. E por isso aqui, olha, isso aqui é menor ou igual a m vezes a integral de 0 até x, tá? Então, desculpa, m vezes k, vezes a integral de 0 até x de quem? De m vezes t dt. Tá? Então, a gente vai substituir o x por t nessa desigualdade que está aqui dentro. E, finalmente, isso aqui é igual a m. Opa, m vezes t não, k vezes t. Esse aqui eu já fiz. O m eu já coloquei. Então, isso aqui vai ficar m vezes k vezes x ao quadrado sobre... E já vou escrever um 2 fatorial aqui de propósito. Agora, quem seria? Eu vou fazer mais um passo. φ3 de x menos φ2 dx em módulo. Novamente, isso aqui vai ser menor ou igual a... Eu espero que fique claro para vocês que ele é menor ou igual a k vezes a integral de 0 até x de φ2 em módulo φ2 de t menos φ1 de t, tudo em módulo dt. Tá, então, o que a gente vai fazer é φ3 menos φ2 de x é menor ou igual a isso aqui, substitui por φ2, isso aqui por φ1, e isso aqui, usando aquela desigualdade do teorema do valor médio, ele é menor ou igual a k vezes φ2 menos φ1. Tá, então, a gente vai fazer isso aqui de novo. Isso aqui, pela hipótese anterior, isso aqui é menor ou igual a m vezes k ao quadrado da integral de 0 até x de quem? De t ao quadrado sobre 2 fatorial. Tá? Então, botei o k, vou multiplicar já com esse meio k, já para fora da integral. E isso aqui tudo é igual a m vezes k vezes x ao cubo sobre 3 fatorial. Finalmente, eu acredito que fique claro por vocês por indução. Tá, então, só argumentar por indução, nós temos que módulo de φn de x menos φn menos 1 dx, ele é menor ou igual a, olha o que vai acontecer, mk ao quadrado, né? Olha o que vai acontecer. O m, ele vai continuar sempre, não vai mexer em nenhum momento, tá? A gente sempre vai trabalhar com k nas expressões. Além disso, o que vai acontecer toda vez que aparece isso aqui, ó, se estávamos explicando, aquele era menor ou igual a... cadê vocês? Aquele era só menor ou igual a m vezes x. Ao ser menor ou igual a mx, ganhou um termo k. Agora ficou aqui tudo menor ou igual a k vezes m vezes x. Então, multiplicado por k, vai aumentar para k ao quadrado. Se eu continuasse por 1, vai ficar m vezes k ao quadrado vezes o k de uma nova integral. O que eu quero dizer isso aqui tudo para vocês é que é possível provar por indução que vai valer exatamente essa expressão. Está fazendo exatamente as mesmas continhas. Sempre vai multiplicar por k, começando, olha, começando o expoente do k respeitar o último termo aqui. Então, esse n-1, ele vai respeitar isso aqui. E o m não vai aparecer em nenhum momento, porque só vamos usar a desigualdade do teorema do valor médio, que só aparece o k. Então, olha só o que aconteceu. E isso aqui para todo x pertencente a 0h. Bom, não que a gente vai precisar disso, mas eu vou tomar o Bn como sendo m vezes k elevado a n-1 vezes h elevado a n sobre n fatorial. Tá, e um ponto que eu esqueci de avisar é que eu botei para todo x entre 0 e h. Se eu quisesse fazer para todo x, eu coloco um módulo aqui e coloco de menos h até h. Tá? Então, é só continuar aquela ideia dos módulos. E o que acontece é que o módulo de φn de x menos φn a menos 1 dx, ele é menor ou igual a Bn. Tá, então eu vou escrever esse Bn de um jeito um pouquinho mais esperto.
isso aqui, em que o Bn ele coloco um M em evidência, coloco K em evidência, tá? Aqui o M em evidência e eu divido por K. O que vai sobrar é K vezes H elevado a N sobre N fatorial. E, finalmente, o somatório de n igual a 1 até infinito de Bn, ele converge. Bom, tem várias maneiras de provar que isso aqui converge. Eu acho que, ou melhor dizendo, o módulo de Bn, né, que é igual. Existem várias maneiras, um deles é pelo teste da razão. Um outro jeito é lembrar que exponencial de x ele é exatamente o somatório de n igual a 1 até infinito de x elevado a n sobre n fatorial. Sabendo disso, o que acontece? Se eu fizer x igual a k vezes h, então nós temos que m sobre k vezes exponencial de x, ele é igual ao somatório de n igual a 1 até infinito, ou melhor, k vezes h, né? Tá, então eu multipliquei essa expressão toda por m vezes k, né? M sobre k. Então, o que acontece é que isso aqui vai ficar m sobre k vezes kh elevado a n fatorial dividido por n fatorial. E eu cometi um erro aqui, mas é n igual a zero, né? E isso aqui tudo, e aqui começa com n igual a zero. E, portanto, o que eu estou dizendo para vocês é que isso aqui ele vai convergir para m sobre k vezes exponencial de kh menos 1. Tá, e quem quiser, bota um módulo aqui, mas já é direto que é essa expressão. Tá, então, isso que eu queria passar, essa coisa aqui converge, então eu não vou precisar disso aqui para nada. Tá, eu só quero que isso aqui converge. Como isso aqui converge, logo, o somatório de n igual a 1 até infinito de módulo de φn de x menos φn menos 1 de x converge. Isso para qualquer x, para módulo de x menor ou igual a h. Então, o que acontece com isso? Olha, e quem é o módulo quem é esse somatório? Por tudo que a gente falou aqui, olha. Quem é o φn de x? Eu quero calcular o limite quando n tende a infinito do φn de x. Mas calcular o limite quando n tende a infinito do φn de x é a mesma coisa que esse somatório de m igual a 1 até infinito. Tá, eu inverti aqui uns índices aqui, era para trocar por um m, etc., mas fica na mesma ideia. Então, o que acontece é o seguinte, com essa expressão, então nós temos que o φ dx, por definição, ele vai ser o somatório de n igual a 1 até infinito de φn dx menos φn menos 1 dx. E isso aqui, como eu disse, converge. Foi o que a gente acabou de provar nesse pedaço final. Então, basicamente, nós construímos o φ de x e provamos a sua existência, tudo do jeito que a gente queria. Mas falta só um detalhe. A fórmula final, ou seja, o φ é a solução da minha EDO, é a solução da equação quadrática, da equação final. Então, só para lembrar o que a gente acabou de mostrar, acabamos de mostrar o passo 3, e agora, finalmente, vamos terminar fazendo essa última demonstração. Então, falta, como disse, demonstrar esse passo 4, que é essa fórmula aqui. Então, a ideia, vamos dizer, errada é o seguinte. O φ de x é igual ao limite quando n tende a infinito. Tá? A gente começaria, quando se fosse tentar provar essa fórmula, atacaria desse jeito. Eu troquei o n por n mais 1, mas vai ter o mesmo limite. Além disso, o que a gente vai fazer? Quem é o φn mais 1? Pela fórmula que a gente está usando, é exatamente essa expressão.
E o que a gente vai fazer? Olha, se é um limite disso aqui, aqui não depende de n, ou se pode pensar como somatório, eu posso inverter esse limite. Essa que seria a ideia, eu vou querer inverter. E quando a gente inverte, usando a continuidade da f, tudo que tem direito, valeria isso aqui. E por que essa demonstração está errada? Assim, ela não estaria errada porque vale tudo o que eu falei nesse exemplo específico. Mas, normalmente, a passagem que está errada é essa inversão de limite. Tá? Essa inversão é muito sutil, é muito problema. Normalmente, é ele aqui que usa o que a gente chama de convergência uniforme, que pelas medidas que a gente fez na parte anterior, tem o teste de M de Vastas, que tudo funciona e sai tudo, vamos dizer, de graça. Só que aqui a gente vai ter que, vamos dizer, medir o erro, vamos dizer assim. Então, antes de tudo, só para convencê-los que a expressão não é óbvia, é o seguinte, pega essa função aqui e ela não vale a comutatividade do limite com a integral. Tá? Então, o limite quando n tende a infinito da integral de 0 a 1 de φn é 1, e a integral de 0 a 1 do limite quando n tende a infinito desse φn aqui, ele é 0. Aí, para provar isso, acho que já é direto de séries, que é o seguinte. Se eu quiser calcular o limite quando n tende a infinito de 2nx dividido por exponencial de nx ao quadrado, se a gente aplicasse L'Hopital, o que vai acontecer que seria, deixa eu rabiscar um pouquinho mais rápido, x ao quadrado, exponencial de x ao quadrado, que vai para zero quando n tende a infinito. Tá, teria que fazer uma argumentação, eu chamo n de y agora é uma variável contínua, e podemos fazer L'Hopital, tudo que tem direito. E lembrando que o x está fixado, ou seja, o φn de x ele converge para zero para todo x pertencente a... Vamos trabalhar no 0, 1 para ficar bem, mas valeria para todo x praticamente real. Além disso, para essa integral aqui, se a gente fosse fazer a integral de 0 a 1 dessa expressão toda aqui, a integral de 0 a 1 de φn, só estou rascunhando a ideia, a primitiva de φn é exponencial de menos nx ao quadrado. Tá? Então, se eu derivar isso aqui tudo em relação a x, vai dar essa expressão, e vamos fazer de x entre 0 e 1, e isso aqui é igual a... Bom, tem que fazer essa continha, mas vai dar isso aqui. E isso aqui converge para 1. Tá? Então, é uma conta direta, é um exemplo simplesinho, mas ele é instrutivo para discutir por que a gente vai fazer aquelas contas ali todas. E quais são os ingredientes e a demonstração da fórmula? Olha só. Vamos usar o TVM, que a gente viu no preliminar. Vamos usar que o φ de x ele é essa expressão aqui, de n igual a 1 até infinito de φn de x. Além disso, não vou precisar disso aqui não, mas foi o que a gente usou no passo anterior para a convergência. E vamos usar esse limite aqui. Ó. Tá, então, o que está acontecendo é o seguinte. Se a gente tem uma n, uma sequência, tá, qualquer, o que é o somatório? O Sn ele vai ser igual a 1 mais a n. E o que acontece é que se isso aqui é igual a 1 mais a n, o que está acontecendo é o seguinte. Vamos dizer que vamos dizer que esse somatório aqui converge, ou seja, que o limite de Sn existe. Então, eu vou trabalhar com n igual a 1 até infinito de an. O que acontece é que o S menos S, agora eu vou botar um nzão aqui, é o seguinte, isso aqui é A1 mais A2 mais AN mais reticência e vai somando. Então, quando eu pego o S e retiro os n primeiros termos do somatório, o que eu estou dizendo para vocês é que isso aqui vai ser igual a nzinho igual a n mais 1 até infinito de an. E o que está acontecendo é que quando a gente vai fazer o limite, quando nzão tende a infinito, bom, o Sn ele vai convergir para S. Então, quando o n tende a infinito, o S menos Sn, essa expressão aqui toda vai para zero. E dizer que vai para zero é dizer que isso aqui vai para zero. Tá, então, é isso que a gente está usando. Note essa igualdade aqui, porque a gente vai utilizar nas medidas da integral. E é isso. Então, o que a gente quer fazer? Bom, o que a gente quer fazer é
essa demonstração aqui, ó. Eu vou trocar agora o nzinho pelo nzão e eu quero mostrar que vale isso. Tá? Por quê? Porque se isso aqui valer, olha o que acontece. Agora sim, isso aqui é o limite quando nzão tende a infinito. Essa parte aqui é igual a φ nzão mais 1. E isso aqui é igual a φ. Então, φ seria igual a essa integral. Então, a grande novidade é só provar esse caso aqui. E o que a gente vai precisar é esse teorema do confronto. Então, olha as contas que a gente vai fazer. Bom, se eu quero provar que vale essa igualdade, eu vou fazer um passo aqui e vou explicar, que aqui passa com cuidado. Eu vou passar uma subtração. Então, eu vou querer calcular a integral de 0 até x de f de t φ de t dt menos a integral de 0 até x de f de t φ nzão de t dt. Tá, é isso que eu vou fazer e vou colocar um módulo aqui. Bom, aqui só tem quem é muito analítico vai ter uma discussão aqui incorreta, porque essa integral existe. Tá? Então, isso aqui, como eu não quero entrar em tecnicalidade, vocês podem todas as contas aqui, eu posso trocar por integral inferior menos isso, vai valer as contas, e também para integral superior menos isso. Se eu provar que ambos os casos vai para zero, então, pela unicidade, assim, as duas integrais existem e é o limite quando nzão tende a infinito disso. Tá, então, só falar o método de Darboux, integral inferior e integral superior, e argumentar igualmente de tudo que eu vou fazer aqui. Então, novamente, essa continha aqui pela 10ª milésima vez, então eu vou supor que o x é maior que zero. Tá, então eu estou supondo só que é integrável, só para evitar um pouco de saliva, mas todas as desigualdades que eu vou fazer está certa aqui, vai dar a mesma conta. Isso aqui é menor ou igual a integral de 0 a x. Já vou passar todo mundo para o mesmo integrando e já vou colocando o módulo para dentro. Então, é menor ou igual a t de φ de t menos f de t φ nzão de t. E tudo isso dentro de dt. Agora, usamos a desigualdade do valor médio. É menor ou igual a integral de 0 até x de quem? Cadê vocês? De módulo de φ de t menos φ nzão de t dt. Isso aqui, novamente, ele é menor ou igual a quem é φt menos φ nzão de t. Então, vou botar aqui um igual, vamos fazer um passo bem devagar. Ele é a integral de 0 até x de quem? Do módulo do somatório de nzinho igual a n mais 1 até infinito. Então, lembrando daquela ideia que eu falei, ó, quem é o φ nzão? O φ nzão ele é igual ao somatório, a gente viu isso na parte anterior, de k igual a 1 até n de φk menos φk menos 1. Tá? Fica somando, subtraindo, e o φ0 é igual a 0. E também o φ ele vai ser o somatório de k igual a 1 até infinito de φk. Então, quando a gente subtrair um do outro, vai começar no n mais 1, ou seja, vai acontecer de φn menos φn menos 1. Tá? Troca o k pelo n aqui. Tá? Então, foi isso que a gente utilizou. Módulo dt. Bom, isso aqui é menor ou igual a k vezes a integral de 0 até... Já vou trocar o x pelo h, tá? Porque o x é menor que h, o integrando é sempre positivo. E o que eu vou fazer, olha, somatório de n igual a n mais 1 até infinito do módulo de φn menos φn menos 1 dt. E o que a gente usa é que isso aqui ela converge. Esse somatório, esse somatório aqui dentro, a gente sabe que o somatório de φn menos 1 converge. E o que acontece é o seguinte, uma parte importante é que eu consigo limitar todos esses φn menos 1 por essa expressão.
Então, olha só o que está acontecendo. Isso aqui vai ser... desculpa, eu esqueci de botar os t's aqui. Mas isso aqui, ele é menor ou igual a k vezes a integral de 0 a h de... Agora eu vou ter que usar aquela medida que a gente fez. Do somatório de n igual a n mais 1 até infinito de m sobre k vezes h elevado a n. pt. E, bom, como isso aqui é uma constante, tá? Não depende de t, o que eu estou dizendo para vocês é que isso aqui é menor ou igual a k vezes h vezes somatório de n igual a n mais 1 até infinito de m sobre k vezes kh elevado a n. Tá? Então, o que eu usei é que... Bom, como isso aqui é constante, eu estou fazendo integral de 0 a h, a única coisa que acontece é multiplicar por h. É isso que eu... Ou seja, eu calculei a integral mesmo. Bom, dito isso, agora olha só o que eu provei. Eu provei que esse aqui em módulo é menor ou igual a isso. Então, eu vou escrever isso aqui rapidinho. O que eu escrevi que foi 0 é menor ou igual a o módulo da integral de 0 até x de f de t, φ de t, dt, menos a integral de 0 até x de f de t, φ nzão de t, tudo isso em módulo dt, eu provei que ele é menor ou igual a k vezes h vezes o somatório de n igual a n mais 1 até infinito de m sobre k vezes kh elevado a n. Então, olha só o que nós temos. Bom, isso aqui converge para zero quando nzão tende a infinito. Isso aqui converge para zero quando nzão tende a infinito. Isso aqui é o que a gente falou, porque eu sei que essa série aqui converge. E, portanto, nós temos que isso aqui converge para zero quando n tende a infinito. Então, o que a gente acabou de provar, acabamos de provar que o limite quando n tende a infinito dessa expressão aqui, que é o que a gente queria, é exatamente igual a isso. Então, provamos isso. Então, essa foi a grande sacada. Tá, então, uma coisa muito boa foi, de fato, eliminar... Eu não precisava tanto desse h, mas poderia esse aqui trocar pelo x elevado a n, que foi a conta que a gente fez no caso anterior. Tá, o h só entrou de gaiato aí nessa expressão. Tá, e com isso, praticamente, nós finalizamos a demonstração do passo 4. E com o passo 4, o que nós temos? Acabamos de provar tudo. Tá? E isso prova o teorema de existência e unicidade de equações diferenciais ordinárias. Então é isso. Quem aguentou e chegou até aqui, meus parabéns. Até a próxima.